Eu acho que Adam Smith deu uma vacilada. Na verdade, nós não temos uma mão invisível, nós temos um umbigo invisível. Volta e meia vem um maluco dizendo que o povo não sabe votar. Na verdade, esse conceito é um conceito de que existe um centro que sabe as coisas, pessoas sábias que sabem o que está acontecendo, o que deveria ser melhor para a sociedade. Mas, na verdade, cada pessoa, um bebezinho que sai da barriga da mãe, no dia seguinte ele já é um economista. Por que ele é um economista? Porque ele começa a chorar e aí ele começa a viver a sua primeira crise de escassez. Ele sente dentro dele uma escassez e ele precisa repor aquela escassez com o leite da mãe. E aí quando a mãe dá o leite para ele, aí a crise da escassez passa e ele para de chorar. E desde esse momento em diante, toda vez que a gente começar a lidar com a vida, quando a gente acorda de manhã, a gente consome, produz, e nessa atividade de consumir, produzir, passar o fim de semana, poder comprar mais ou menos coisas, avaliar como é que as coisas estão, se está sobrando dinheiro no final do mês, se não está sobrando, se as pessoas da nossa família estão satisfeitas ou não estão satisfeitas, se tem emprego, se não tem emprego, se as pessoas estão, de maneira geral, as pessoas estão sentindo uma melhora ou uma piora, tudo isso vem do umbigo de cada um. Então é nesse somatório do dia a dia, dos umbigos de todo mundo, essa soma toda de percepções do dia a dia, desde a criança que chora pelo leite da mãe, a todo o ciclo que a gente passa na sociedade, é que a gente vai perceber se a economia está num processo de melhoria ou piora ou instabilidade. Existe em cada um dos animais vivos do planeta um instinto de sobrevivência. Então, esse instinto de sobrevivência faz cada uma das pessoas poder entender se a situação está melhorando, piorando ou está estabilizada. Isso é o que a gente poderia chamar de conhecimento coletivo sobre a economia. Informações que estão circulando na sociedade, a percepção que as pessoas têm sobre a sociedade e como é que as coisas estão caminhando na sociedade. Então, no momento que a gente está saindo dessa crise no Brasil, em que as pessoas votaram contra o PT, as pessoas não precisam de esclarecimento político, as pessoas não precisam de maturidade política. O exercício diário do uso, da prática, da sobrevivência, da melhoria de qualidade ou da piora de qualidade, vai definir se as pessoas vão votar na situação ou se elas vão votar na oposição. Então, é essa possibilidade da República de construir ao longo do tempo várias experiências para a gente saber se aquela proposta hipotética, se aquela hipótese que a pessoa tinha na sociedade, ela é uma hipótese que foi confirmada dentro das leis econômicas. Se aquilo ali gerou melhoria de médio e longo prazo para as pessoas. Às vezes acontece que as pessoas votam no curto prazo, tudo certo, né? Mas mais na frente, o curto prazo, se foram medidas que foram tomadas que não têm sustentação no médio e longo prazo, no médio e longo prazo as pessoas vão votar e vão decidir de forma diferente. Então aí existe um conjunto de possibilidades que é o que os nossos amigos da escola austríaca de economia, né, eles chamaram de ordem espontânea. Essa ordem espontânea é esse formigueiro de informações na hora que as pessoas acordam,
que elas vão tomar café e que elas vão almoçar, que elas vão jantar, que elas vão consumir, que elas vão pegar o ônibus, nesse burburinho, nesse processo que é a economia, né? Nessa multiplicação de necessidades, nós temos a ordem espontânea. E o que o nosso amigo Friedrich Hayek, disse foi o seguinte: quanto mais nós tivermos uma ordem espontânea, livre, aberta, com a possibilidade das pessoas tomarem decisões nas pontas, menos riscos nós teremos de crises econômicas. E o contrário, quanto mais nós centralizarmos as decisões, quanto mais a ordem espontânea não for tão espontânea assim, mais nós aumentamos a possibilidade do risco de crises econômicas. Nesse momento que Hayek defende que a melhor forma de lidar com a complexidade das sociedades é a descentralização, é permitir que pessoas possam tomar decisões a partir da sua subjetividade, da sua objetividade, porque cada um sabe como lidar melhor com o seu microespaço, e no somatório dos microespaços de cada um, nós vamos construindo uma sociedade que vai dividindo a responsabilidade de decisão. Então, se você pegar uma decisão, você tem 100 decisões a serem tomadas com 100 pessoas em relação à vida delas. Então, se você deixar que cada uma possa tomar as decisões, você está dividindo a decisão de 100 por 100. Se você define de cima para baixo, numa ordem planificada, uma pessoa decidindo por 100, na verdade você estaria fazendo 1 para 100. Então, o risco daquela decisão tomada por 1 para 100 é muito maior do que o risco da tomada de decisão de 100 para 100. Nesse momento em que a gente trabalha com uma espécie de matemática da complexidade, o que o Hayek está colocando é o seguinte: a descentralização não é uma opção da espécie. O que ele está discutindo, no fundo, filosoficamente falando, ele está dizendo o seguinte: se você não descentralizar as decisões, a taxa de risco de crise é maior. E aí isso me lembra muito um cidadão chamado Thomas Paine, quando fez a crítica, ele participou da Revolução Americana e depois da Revolução Francesa. Ele era um crítico muito forte da monarquia. Ele não tinha uma discussão moral em relação à monarquia, que vai mais ou menos na mesma linha do Hayek. Ele dizia o seguinte: a monarquia ela não está dando conta da complexidade. Porque se a gente tem um filho do rei que não funciona, nós vamos passar 40 anos aqui no maior sufoco. Então é melhor ter um modelo que a gente possa ir criando uma liquidez de poder através da escolha das pessoas, que é mais ou menos a mesma lógica do Hayek. Então, só que o Thomas Paine ele era um cientista político, digamos assim, e o Hayek é um economista, e ele coloca essa visão dele a partir da matemática e da economia. E a economia, basicamente, a tentativa dos consultores econômicos, dos economistas, é evitar a escassez e o desperdício. De maneira geral, essa, na minha opinião, é a tarefa dos economistas. Então, o que o Hayek está deixando de legado para a gente é o seguinte: se a gente não responder à complexidade com descentralização, nós estamos aumentando o risco das crises.